Novembro, mês da consciência negra, e o Camaçari Notícias hoje vai bater um papo com dois jovens negros aqui da cidade que promovem cultura e arte. Primeiro, Lara Nunes, que é poeta, cantora, compositora, coprodutora do Islã das Mulher, vocalista da banda Calundu, entre outras coisas. E também Jonas Gabriel, poeta, fotógrafo documental, filmmaker e editor. Lara, começando com você. As damas primeiro, viu, Jonas? Por favor. Por favor. Como foi que você começou a trabalhar com música, com poesia? Como foi que a arte entrou na sua vida? Pronto, eu sou natural de Camaçari, mas eu fui criada boa parte da minha infância e adolescência em Mata de São João. E minha relação com a música principalmente começou lá porque eu gostava de cantar desde bebê e existia um projeto lá em Mata de São João chamado Projeto Criança Cidadã. E foi lá onde eu comecei, né, a fazer aulas de canto coral e aulas também de violão. E aí, nesse processo eu fui coralista do Coral Sementes do Amanhã por alguns anos. Tive uma experiência também como back vocal de um cantor de forró de lá de Mata também. E depois, quando eu fui me aproximando mais da cultura e das atividades de Camaçari, quando eu vim estudar aqui no Instituto Federal do Campus Camaçari, eu conheci em 2018 o Islã, através do Islã das Mulher, e foi onde eu me descobri mais fortemente como poeta, como slammer, como produtora, e aí consegui também definir, né, esse ser poeta como profissão na minha vida. Mas a arte está comigo aí desde pequena, caminhando há vários anos já. Muito massa. Jonas também começou engateando, né, na poesia. Desde que estava engateando, ele já estava ali, que você foi alfabetizado em casa, não foi isso? Exatamente, é meu povo. Ter sido alfabetizado em casa me ajudou muito nesse processo de poder me descobrir muito cedo. Porque quando você tem em sua casa uma possibilidade de ler com mais facilidade, você consegue criar os seus mundos ali desde a sua infância. E para mim foi muito dentro desse processo da minha casa. Também tem o rolê de eu ter sido criado na igreja. E a igreja parece que abre porta para todo mundo começar a falar em público. Então eu prego desde meus 7 anos de idade, quando era da igreja. Isso me ajudou muito também a formar essa coisa de recitar, né? E eu lembro de na escola, com 10, 12 anos, eu já começar a escrever minhas primeiras poesias. Eu estava pensando hoje cedo, que as minhas professoras de português também têm uma importância muito forte nesse meu processo, porque elas sempre liam minhas coisas, sempre estavam me incentivando a continuar escrevendo, e é muito desse lugar. Aí, muito massa. Agora a gente fala em negritude e a gente tem que falar também nos obstáculos, porque ser negro nesse país não é fácil. Lara, quais foram os obstáculos que você enfrentou durante a sua vivência na arte e na cultura? Bom, são várias, né? Desde a conscientização de que arte é profissão, desde a conscientização, no meu caso que trabalha com poesia marginal, né? A conscientização de que quem trabalha com poesia marginal também trabalha com poesia e que trabalhar com poesia também é trabalho. Então é uma relação de muita dificuldade na compreensão de algumas pessoas de chegar a esse trabalho mesmo, né? Mas em contrapartida, a gente tem muita vontade de fazer as coisas acontecer. O povo negro é, de fato, quem constrói alguma coisa, quem constrói a arte, não só no município de Camaçari, mas acredito que em todo o Brasil. Então, a partir disso, a gente consegue se erguer buscando rasuras, buscando lugares, buscando atalhos para conseguir fazer de forma independente, arrombando porta, de todo jeito que der. Uma dificuldade muito grande dentro do Islã das Mulher, que é o projeto em que eu atuo, né, aqui na cidade, uma dificuldade muito grande sempre foi com o uso do espaço público, porque essa mesma praça que a gente está falando aqui agora é um espaço extremamente marginalizado pelo poder público, estigmatizado, abandonado, e toda a arte que sai daqui é uma arte que já vem com um estigma de uma arte que tem menos valor, de uma arte que não presta. Então é muito mais difícil para que o restante da população tenha noção do alcance que é. O Islã das Mulher hoje tem um alcance nacional, é a segunda vez que a gente está indo para o Campeonato Nacional de Poesia Falada e o terceiro campeonato que estamos participando. A gente hoje integra a Periferia Brasileira de Letras, que é um coletivo nacional de discussão sobre políticas públicas saudáveis. Então a gente está aí no mundo, mas muita gente de Camaçari ainda não tem essa proporção por ser um movimento de rua, por ser um movimento da Praça Abrantes e por ser um movimento de poesia marginal. Então, há uma dificuldade nesse sentido de
se enxergar nesse movimento. E para mim, que trabalho também como cantora, né, como cantora de MPB, é muito difícil furar essas bolhas também, porque ainda é um espaço muito tradicional, muito embranquecido. Então, para se fazer escutar, muitas vezes, tem que se seguir alguns outros meios, desfazer, às vezes, da sua própria identidade para conseguir like, para conseguir visualização, porque o mundo da internet também vem pedindo isso cada vez mais, mas eu acredito que se firmar, né, firmar essa identidade enquanto artista, mulher, negra, da Bahia, de Camaçari, é o que faz com que essa arte prospere também, porque é uma arte que tem identidade e que tem as minhas impressões digitais, as nossas impressões digitais nela. Eu acho que isso não pode faltar. Sem dúvida. E para você, Jonas, você enfrentou algum obstáculo, tem algum fato que você lembre que tenha te marcado negativamente? Eu penso que o primeiro obstáculo que todo jovem negro enfrenta é o se olhar no espelho e conseguir se entender artista. E entender que você vai precisar trilhar o caminho de ver o seu trabalho como uma profissão. Então, o primeiro desafio é esse, é se olhar no espelho e dizer, eu sou isso aqui. Porque é muito fácil você dizer, eu quero ser engenheiro. Você entra na faculdade e você trilha ali um caminho definido, mas quando você quer ser artista, o que é que você faz? Então eu penso que para o jovem negro que vem de uma origem mais humilde, que vem da periferia, que é o meu caso, é você se fazer essa pergunta e começar a buscar essas referências. Então, quando você vai para a literatura hoje no Brasil, você consegue ainda ver que existem muitos resquícios dessa branquitude que invadiu esse processo, e eu digo invadiu porque tinham outras pessoas. Só que essas outras pessoas nunca tiveram o mesmo espaço. Então, acho que o primeiro desafio é o questionamento. E o segundo desafio que todo mundo enfrenta, e eu falo todo mundo porque eu penso que se você que está me vendo agora é uma pessoa negra, você já passou por isso, é o de fazer as pessoas entenderem e respeitarem o que você faz. Eu nem vou da valorização, eu vou do respeito. Porque é muito fácil você respeitar um cara que diz que quer fazer medicina com 18 anos. Mas é muito difícil você olhar para uma pessoa e achar que ela tem um futuro quando ela tem 16, 17, 18 anos e diz que quer ser escritor, que quer ser artista. E eu também venho desse mesmo lugar de Lara, dessa poesia de rua, já fiz poesia no Buzu, já fiz muitas vezes aqui participação no Islã das Mulheres recitando, já fiz muitas paradas aqui na Praça Abrantes. Eu vejo que passa a gestão, entra a gestão e a gente ainda segue precisando enfrentar as mesmas lutas. E eu penso que hoje, quando a gente pensa em luta coletiva, a gente vai para a internet, que é o lugar que a gente enfrenta mais luta ainda. Hoje eu sou um creator que crio conteúdo na internet, conteúdo digital para várias plataformas. E quando a gente para poder ver, tem lá uns caras, vou falar mesmo aqui, uns caras brancos assim, que você olha e fala um clichê qualquer e tem uma entrega absurda de conteúdo, e tem pesquisas que mostram que o Instagram entrega menos conteúdo político, que o Instagram entrega menos conteúdo de pessoas negras. Tem uma pesquisa feita com os algoritmos da própria plataforma. E assim, para algumas pessoas brancas ouvir isso é já taxar quem está falando de vitimista, de que blá blá blá, de logo que a gente é de um lado político. Mas eu penso que enquanto nossas lutas forem rotuladas dessa forma, enquanto a gente não entender que só a coletividade, a cobrança e o dedo na ferida é que vai fazer com que alguma coisa mude, as nossas dificuldades vão ser sempre as mesmas. Porque falar de uma dificuldade pessoal é muito fácil, sei lá. Teve parente meu que disse que ia virar morador de rua se eu continuasse fazendo poesia. E hoje, sei lá, já ganhei dinheiro e ganho dinheiro fazendo publicidade com marcas. E as minhas publicidades com as marcas são fazendo o quê? Recitando poesia. Então eu penso que as principais dificuldades são essas. É isso aí. Agora, Lara, vamos falar sobre o papel que vocês exercem. O papel do jovem negro na produção de cultura e arte. Como é que você vê isso aqui em Camaçari? Bom, eu acho que Camaçari é hoje uma das principais potências de descoberta de jovens negros que fazem arte, que fazem cultura. Esse é um município, sempre foi, na verdade, um município extremamente rico, não só em relação a recursos, mas em relação a pessoas que têm um potencial imenso de se despertar em várias áreas, e a arte é uma delas. Então a gente tem uma camada imensa de jovens trabalhando com cultura e fazendo arte em vários segmentos. Porque eu, por exemplo, faço parte do Islã das Mulheres e sou diretora artística da Acônito Produções, que faz também eventos com outros artistas, em parceria também com o Nalage Multiespaço, que é um espaço criativo do bairro POC 2. Então a gente consegue visualizar uma quantidade de jovens muito grande que canta, que faz quadro, que pinta, que trabalha com arte em seus diversos níveis, que recita poesia, que escreve, que é ator, que é atriz, e a gente consegue visualizar isso.
como um potencial muito forte do município de Camaçari mesmo, assim. Eu participei também, venho participando desde o ano passado de um projeto chamado Narrativas Subterrâneas, que é liderado por Kátia Letícia, uma atriz também de Camaçari, e a gente consegue visualizar uma grande potência no que diz respeito à cultura popular, à cultura dos quilombos, à cultura de povos tradicionais aqui dentro, que muitas vezes é invisibilizada. A gente que está na urbanidade, que está na rua, não consegue visualizar o que é que dentro desses bairros está sendo feito. Quem é que movimenta a cultura do município? Quem é que está nas festas de São João de bairro? Quem é que está nos sambas? Quem é que está na Praça Brandes fazendo slam? Quem é que está na Laje Multiespaço cantando? Quem é que está nas feiras de empreendedorismo? Que dentro das feiras de empreendedorismo, o empreendedorismo da arte também é muito gritante, porque você vai ver artesanato, você vai ver quadros, você vai ver o trabalho de moda, que também é um tipo de arte, você vai ver o trabalho de culinária. Então tudo isso está muito conectado com a negritude e com a juventude, porque a juventude é esse próximo passo, é quem está construindo, junto com quem fez tudo isso antes, quem está construindo esse futuro. Então acho que Camaçari é um grande celeiro artístico, que merece muito mais visibilidade do que tem dentro da própria cidade, das pessoas saberem o que está acontecendo e do poder público entender como potencializar com que essas artes sejam mais conhecidas e também de fazer um trabalho de reconhecimento dessas pessoas, porque como o próprio Jonas acabou de falar, né? A gente tem um problema enquanto comunidade para se entender como profissional da arte, para entender a arte como profissão. Então eu penso que promover ações para que essas pessoas possam se reconhecer artistas, promover ações de fomento, de promoção da arte e da cultura vão fazer também com que essa juventude se alastre cada vez mais. A gente tem uma cidade que tem um polo industrial repleto de empresas, mas em cada bairro que você vai nessa cidade, você consegue ver pessoas tão mais potentes que uma indústria. Eu penso que Camaçari tem esse nome de cidade do polo, mas é o polo de artistas. É um polo da indústria cultural, que é muito forte aqui. A gente importa talentos para diversos lugares do mundo, que às vezes as pessoas têm uma dificuldade muito grande em se reconhecer de Camaçari, porque não recebe o apoio que deveria. E eu penso que hoje, assim, existem editais, ok, todo mundo sabe. Mas será que o artista sabe fazer um edital? Eu penso que a principal questão que falta hoje, assim, não só do poder público, mas do artista individualmente, é buscar o conhecimento para poder participar do que já tem. E se você vê que não está tendo nada, isso não é uma... Eu não estou falando diretamente sobre uma circunstância, mas eu estou falando num aspecto mais aberto. Se você vê que não tem, faça. As meninas fizeram o slam das mulheres, a cidade não tinha slam. Então eu penso que os artistas da cidade precisam se inspirar no slam das mulheres e pensar, se eu quero ter sei lá, um evento qualquer e não tem, que eu crie, porque eu penso que a gente vive hoje muito nesse lugar de questionar. Ah, que o poder público não faz. Beleza, vamos se juntar aqui, 10 reais de 100 pessoas dá quanto? Sabe? Então eu penso muito nesse lugar da gente se juntar para fazer as coisas. E o jovem negro de Camaçari tem uma peculiaridade, porque a gente lida com uma diversidade cultural muito forte. Se você vai no Quilombo de Cordoaria, você consegue encontrar uma vastidão imensa de vivências que são transmitidas através do cozinhar, do beiju. Você consegue ver uma quantidade de vivências que são transmitidas através do trançar de palha. Você consegue ver vivências que são transmitidas através de diversas formas e que são expressões artísticas. Se você vai na aldeia hippie de Arembepe, você consegue ver o tamanho de cultura que aquilo ali tem. Se você vai no Camaçari de dentro, chega a me arrepio de falar, você tem de lá cantor, você tem dançarino, você tem grafiteiro, e você tem uma quantidade de artistas nessa cidade que de ponta a ponta de Camaçari, se a gente tivesse que fazer um megazord aqui de artistas, de múltiplas expressões de arte, nós teríamos, porque a gente tem essa riqueza. Então eu penso que o que falta hoje no jovem é entender isso, e assim, é não se conformar com a porta na cara, porque comigo já tomei várias portas na cara, mas assim, você bateu a porta na minha cara, né, meu brother, mas tem outra ali pra eu bater também, sacou? E eu faço muito isso, assim, eu sou uma pessoa que me conecto bastante com pessoas de outros estados, com pessoas de outras cidades. Eu procuro circular e tirar a arte que eu crio desse lugar, das pessoas sempre me verem como uma vítima da sociedade, um coitado. Eu penso que beleza, velho, todo mundo já sabe, já tá ligado no processo de escravidão, na dificuldade que é ser um artista da região metropolitana, porque não é fácil para você chegar em Salvador e ser reconhecido como artista da região metropolitana, você tem que ser queixudo,
entendeu? E a gente aqui tem feito isso, a Afrocidade é um exemplo. Tava nos maiores festivais do Brasil, Rock nas Montanhas tocando, já viajou para fora. Então, eu penso que pra galera daqui é só se inspirar em quem tá fazendo coisa aqui e dizer para você, as pessoas lá de fora respeitam Camaçari, que é incontestável a potência que nossa cidade tem quando o assunto é cultura. Lara, muita gente fala dessa questão. A gente tem que falar sobre os obstáculos que o negro enfrenta porque eles existem, mas não é uma questão de se vitimizar, né? A gente tem que mostrar o que é a realidade, mas mostrar também que o negro tem protagonismo. É isso, com certeza, né? Em primeiro lugar, eu acredito que nenhum tipo de protesto, nenhum tipo de narrativa de combate está no lugar da vitimização. Eu acredito que a gente vive em uma sociedade, né, que foi formada a partir do racismo, a partir do genocídio de povos negros e de povos originários. Então a gente precisa denunciar, a gente precisa falar sobre o que está acontecendo. É claro que o que está acontecendo às claras e todo mundo está vendo, mas tem muita coisa por debaixo dos panos que nem todo mundo consegue enxergar. E eu acredito que o artista tem esse papel de levar para outras pessoas, de levar para outras camadas da sociedade, o que nem sempre todo mundo vê. Eu já ouvi falar algumas vezes, né, que um poeta é como se fosse um intérprete, né, um oráculo mesmo do que acontece. É uma pessoa que consegue interpretar os acontecimentos de uma outra forma e brincar com a linguagem para que essa outra forma chegue nas pessoas. Porque às vezes é muito endurecida a realidade dos jornais, das notícias, o que a gente vê nas ruas, o que a gente passa dentro de casa em relação a violências, a casos de racismo, a portas que se batem na cara, desemprego, fome, tudo isso que está correlacionado com um sistema político e que está relacionado também com um racismo estrutural, tudo isso está aí, mas é necessário que hajam essas vozes para que essa mensagem chegue de uma outra forma e toque as pessoas de um outro jeito, porque quase ninguém tem tempo de refletir, quase ninguém tem tempo de pegar um livro para ler. Existem pessoas que não sabem ler ou escrever, mas que têm um extremo conhecimento artístico e que dentro daquela comunidade repassam também esse conhecimento. Então eu acredito que quando a gente fala de denúncia, quando a gente fala de combate, quando a gente fala de resistência, a gente está nesse lugar de proporcionar que outras pessoas também vejam o que está acontecendo e se inspirem para mudar. Mas claro que o papo não pode se encerrar por aí, porque uma das armadilhas do racismo também é colocar o povo negro em caixinhas. Então não queriam que a gente falasse nada, queriam que a gente ficasse calado. E a gente já conseguiu estabelecer que calado a gente não vai ficar. A gente vai falar, a gente vai denunciar. Então o que é que tentam fazer? Tentam colocar a arte negra neste lugar exclusivo de denúncia, nesse lugar exclusivo de só poder falar sobre dor, só poder chorar, só poder falar sobre racismo, só poder falar sobre violência. E isso não é verdade, porque quando a gente é colocado numa posição em que a gente só consegue enxergar as violências e não consegue enxergar que é merecedor de afeto, que é merecedor de uma relação saudável, que é merecedor de saber dizer um eu te amo para um amigo, saber dizer um eu te amo dentro de casa, isso também é violência. Ser cerceado, ser bloqueado desse tipo de sentimento é também uma violência. Então toda vez que a gente fala de afeto, de amor, da nossa relação com a natureza, da nossa relação consigo mesmo, no olhar no espelho e se reconhecer, no se achar bonito, no valorizar os seus traços, toda vez que a gente fala sobre isso, a gente também está denunciando algo. A gente tem que pensar no seguinte: se você que está me vendo do outro lado, quando a gente fala de branquitude, você se sente incomodada ou incomodado, você precisa pensar o porquê você está se sentindo incomodado com isso. Porque assim, a carapuça só pega em quem deve. Então se você em algum momento se sente como uma pessoa que deve, eu penso que você tem que parar para poder refletir. Questionar o seu ciclo de amizades, questionar suas preferências, questionar suas opiniões. E eu hoje, enquanto um homem que estou dentro da política, que vejo diversas coisas, que vejo como as coisas acontecem, que estou no lugar dentro da cidade, onde as políticas públicas ali são criadas, participem.
É muito bom pra você que tá me vendo falar mal do político, mas você não fiscaliza, pai. O cabo é seu funcionário, você paga o salário dele. E a gente tem que parar de ver políticos como pessoas que estão em pedestais. Eu não aceito essa ideia de causar alvoroço um político tá passando. Pelo contrário, ele tem que ser cobrado porque ele é nosso funcionário. E quando você começa a enxergar um político como um funcionário, o seu entendimento de política pública muda. Porque se o cara não tá fazendo a política pública, eu tenho que sugerir a política pública. E para sugerir uma política pública, eu não preciso ser aliado político dele. Eu só preciso exercer o meu papel de cidadania e me ver dentro dos ciclos ou dos círculos que eu me entender participante e buscar sugestões e buscar formas de poder construir as coisas. Mas quando a gente para pensar também na estrutura da sociedade brasileira, a gente vê que é muito difícil ainda para as gerações, pelo menos para a minha geração, ainda é difícil para a gente falar sobre alguns assuntos. Porque tem coisas que foram negadas pra gente. Mas quando eu, Jonas Gabriel, um jovem negro de 20 anos de idade, vou falar sobre amor e sobre afeto, as pessoas me taxam logo de emocionado. Mas aí entra aquela questão: por que se tornou difícil para você, pessoa negra que me vê do outro lado, falar sobre afeto? Porque as narrativas que sempre colocaram sobre a gente foram narrativas de dor. Só que quando você escolhe ficar nesse lugar, você fortalece as iniciativas. Por exemplo, tem coisas que eu faço hoje com marcas que a galera manda falar de qualquer outra coisa menos de dor. E quando você, artista, se coloca só nesse lugar de ter aquela poesia de protesto, você começa a ficar desgostoso. Eu cheguei nesse lugar de não querer mais escrever sobre dor. Eu não gosto, não quero mais, velho, e não faço. Eu não quero mais ter que falar sobre a quantidade de jovens negros que morrem, porque eu sei que eu posso falar sobre qualquer outro assunto, mas infelizmente parece que as pessoas só ouvem a gente quando nossa narrativa tem dor. E para a gente poder mudar isso, a gente tem que entender que se é uma narrativa que as pessoas param para ouvir, quem controla essa narrativa tem que ser a gente. Então, se eu controlo a narrativa, eu vou escolher o que eu vou dizer. E eu não vou ficar naquela de, será que vão me ouvir? Eu vou falar. Então, para você que me vê, fale, se expresse, coloque seus sentimentos para fora, sem medo de ser taxada, medo de ser taxado. Entenda que para a gente construir, eu chamo de afroturo, para a gente construir esse afroturo, esse lugar sem racismo, esse lugar onde as pessoas se respeitam mais, esse lugar onde as pessoas se ouvem mais, a gente tem que entender que se faz agora. Então você está ouvindo essa entrevista, compartilhar não é um favor que você está fazendo para a gente, não. Se você luta contra o racismo, aqui ó, a ferramenta. Aqui, pessoas que estão buscando mudar. E quando a gente fala também fogo nos racistas, e você se incomoda com essa fala, por que está se incomodando? Tá vestindo a carapuça por quê? É isso. Depois dessa aula com esses dois, né, que isso não foi uma entrevista, isso foi uma aula, a gente vai terminar com uma poesia, já que os dois são poetas, a gente vai terminar com a poesia começando com você, Lara. Se quiser, para conhecer. Se pegaram um microfone e puseram em minha mão, que eu saiba honrar cada segundo em que a minha voz ecoa, que eu seja também exemplo de mulher que voa, para que outras descubram que tem asas e alcem voos ainda mais altos. Se pegaram um microfone e puseram em minha mão, que eu saiba que estou armada, tenho a palavra por munição, e que seu efeito é reverso, pois renasço a cada verso e faço nascer outras e outras potências. Aquelas que puseram nas minhas mãos o microfone não o tinham por bondade ou herdaram da família. Foi preciso lutar contra a matilha, tomar posse do som em guerrilha, perder de vista a própria vida e guardar a alma em gargantas futuras. Por isso nunca desperdice a chance de falar. Há várias vozes engasgadas à espera do seu grito para se libertar. Nós não seremos mais caçadas. Jovem negro favelado, futuro criminoso, que só anda armado com armas de calibre alto. Tem dias que porta Sérgio Vaz e outros que atira Jorge Amado. Numa abordagem de rotina, foi parado e brutalmente jogado no fundo de um camburão. No boletim de ocorrência, constava que esse jovem trazia um grande risco para a sociedade. Na sua mochila, foram encontradas as bênçãos de sua mãe e as palavras de Conceição. É verdade isso. Ouvi rumores que ele carrega várias favelas de homicídio.
E as únicas armas que ele usou foram a poesia e um livro.